Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia de Jerusalém. Por quê? O que acontece? Eu vejo muita gente falando assim, não, porque a Bíblia de Jerusalém ela é uma tradução do francês. Porque a Bíblia de Jerusalém é uma tradução do francês, isso e aquilo. E eu acho interessante observar isso, porque eu tenho a oportunidade de ter a Bíblia de Jerusalém em francês. E eu tenho as edições em português. Eu tenho alguns vídeos aqui já falando sobre a Bíblia de Jerusalém, mas hoje eu quero enfocar um ponto muito interessante. Para corrigir as pessoas que afirmam isso. Eu preciso corrigir as pessoas do tocante a esse ponto. Tanto que o meu instrutor bíblico, eu tive que corrigi-lo nesse ponto. Um dia ele veio e falou, não, porque a Bíblia de Jerusalém vem do francês e tal, é uma tradução do francês. Não, não necessariamente. Por quê? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que vem do francês e o que é tradução própria dela, ok? E o que é tradução própria dela. Então, vamos a mais esse vídeo. Se inscrevam. Na descrição vocês vão encontrar meu curso de grego, também um bacharel em teologia. E caso vocês tenham interesse, se tornem membros em meu canal para ter acesso a vídeos exclusivos e tal. E tamo junto a mais esse vídeo, ok? Então, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. Então, eu estou aqui com a edição Bíblia de Jerusalém, a primeira edição em português, né? Edição em português. Estou abrindo ela, só para vocês terem noção. Bíblia de Jerusalém, nova edição revista e ampliada. Então, nós temos aqui a edição de 98 para ela, né? Edição de 98. Deixa eu... Edição de 98. Eu tenho a edição de 98, mas eu tenho uma edição mais antiga. E essa é a sexta reimpressão de 2010. Originalmente ela é de 2002, né? 2002. Mas ela é a sexta impressão de 2010. E aí o que nós encontramos nessa Bíblia de Jerusalém? Olha aqui. Bíblia de Jerusalém, edição em língua portuguesa. Coordenadores: Gilberto da Silva Gorgulho. Ivo Storniolo e Ana Flora Anderson. Tradutores. Veja que, olha que interessante. Nós temos milhares de tradutores. Euclides Martim Balancim para Eclesiastes, Samuel Martins Barbosa para Levítico e Números, Josué, Estevão Bittencourt para 1 e 2 Coríntios. Olha só, Estevão Bittencourt traduziu 1 e 2 Coríntios. Emanuel Buzon, Jeremias, Profetas Menores. Gilberto da Silva Gorgulho, Êxodo, Provérbios, 1 e 2 Tessalonicenses e Hebreus. Teodoro Henrique Maurer Júnior, Isaías. Ezequiel, Mateus, Tiago, Judas, 1 e 2 Pedro. José César Mota, Juízes, 1 e 2 Samuel, Marcos e Tito. Benjamin Carreira de Oliveira, Judite e Eclesiástico. Ney Brasil Pereira, 1 e 2 Macabeus. Daniel Baruch e Atos dos Apóstolos. Isaac Nicolau, olha aqui. Então, veja só que interessante. Olha que interessante. Nós temos vários tradutores para vários livros da Bíblia. Assim como ocorre na edição em língua francesa. Olha aqui. Está em língua portuguesa, está traduzido em português. Reverendo de Vaux, Benoit, Surfo, Osti, Robert, Rubi, Ovro, Jusson, Maru, Marcel, Beguin, Carrug. Né? Então nós temos Mecarrug, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui vários tradutores para cada livro específico, Levítico. Então, esses traduziram a Bíblia do hebraico e grego para o francês, e esses traduziram do hebraico e do grego para o português. Então, você tem duas listas de tradutores. Tem a revisão exegética, a revisão literária, transcrição. Né? Então, nós temos todos esses fatores aqui. Então, temos transcrição. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A mesma coisa, por exemplo, eu tenho aqui a edição em francês.
né? Deixa eu mudar aqui. Olha aqui, eu tenho a edição em francês, né? Eu quero abrir aqui. Olha aqui, La Bible de Jerusalém, Santa Bíblia, Nouvelle Edition, né? Que é nova edição. Paris, 1975. Ela foi a presente edição, reproduz integralmente a tradução da edição maior em volume menor. Então você tem uma edição maior e essa aqui é uma edição pequena. E aí vai dar os nomes, papapá, PSS, edições Cerfur Paris, 1973, que é a edição mais antiga que eu tenho, que é a edição utilizada aqui, ó. Né? Eu estava lendo aqui, depois eu comecei a ler aqui, ok? E aí nós temos aqui os tradutores, né, principais colaboradores. Então temos aqui o Antigo Testamento, aqui a introdução, né, as páginas, as abreviações. Então nós vemos aqui que já tem as explicações, e aí ele já inicia o Antigo Testamento, que essa pequena edição aqui ela é uma edição de bolso, né, meio que uma edição de bolso. Então você percebe, e se a gente compara as duas traduções, tem lugares que ela não vai bater. A edição em português e a edição em francês não vão bater. Por quê? Porque são... O que foi traduzido do francês em si? As notas de rodapé. A Bíblia de Jerusalém, ela originalmente foi escrita em francês, como essa daqui. Essa aqui é uma Bíblia de Jerusalém original, francesa. Mas o que é a Bíblia de Jerusalém, essencialmente? As notas de rodapé. As notas de rodapé, sim, são traduzidas do francês. Mas o texto bíblico, ele é do hebraico e do grego, até onde eu sei. Né? Tanto que às vezes eu faço alguma comparação do texto francês e do texto português, e eles são diferentes. Por quê? Porque são tradutores diferentes que se utilizam. Então, essa é a experiência que eu tenho. Né? É a experiência que eu tenho, essencialmente. Porque muitas vezes o cara fala, não, porque a Bíblia de Jerusalém, o original dela é o francês. Sim, de fato. As notas de estudo, os editores, o projeto é original francês. Mas quando é trazido para a língua portuguesa, quando ele vem para a língua portuguesa para nós, aí as notas são, apenas as notas de rodapé são do francês. Mas o texto bíblico em hebraico e grego, ele é diretamente do grego e do hebraico. E as notas de rodapé do... Porque se fosse só do francês, era só a editora Paulus, pegar uns 2 ou 3 tradutores e meter bronca do francês. E meter bronca do francês e traduzir apenas do francês. Mas não, eles tiveram cuidado de traduzir do grego e do hebraico, trazendo toda uma equipe de revisão. Um trabalho muito bem feito, né? Eu tenho essa edição menor aqui. Eu tenho a edição de 98 em francês também. Eu tive o privilégio de achar. E aí nós temos essa edição aqui. Entende? Então assim, essa aqui já tem as edições, as notas de rodapé maiores e tal. Né? Precisa de um pouco de cuidado, né? Não é qualquer pessoa não é qualquer analfabeto funcional que pode sair pegando essa Bíblia aqui falando coisa na internet. Então, aí tem que ser compreendido aqui algumas notas de rodapé dentro do seu contexto histórico, o princípio de pesquisa, né? Então, assim, é isso. Era só isso que eu queria trazer para vocês hoje. Que a Bíblia de Jerusalém, em português, ela tem tradutores do original, né? Do original grego e hebraico. Ponto. Porque senão era só meter bronca do 2 ou 3 tradutores. É por isso, né? E eu já comparei alguns versículos bíblicos entre essas duas edições e existem diferenças de tradução. Então, assim, se essa aqui fosse tirado dessa, o texto bíblico, se essa fosse tirada dessa, o texto bíblico, o que esse texto em francês diz, esse aqui ia imitar. Mas não, esse aqui, o texto traduzido, o texto bíblico, é diferente em alguns pontos aqui. O que me leva à indicação de que o tradutor daqui utilizou o grego e hebraico, o tradutor aqui utilizou o grego e hebraico. Usaram fontes, usaram a mesma fonte, mas essa não puxa dessa, a não ser as notas de rodapé, essencialmente. Era isso que eu queria dizer. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e tamo junto.